Mas, na verdade, só existem duas coisas. Só existe a consciência e a experiência. E a consciência, ela produz todo tipo de experiência. A própria matéria é um tipo de experiência que a consciência cria. Você falou que a ideia ela poderia ser o produto do pensamento, né? E a materialização do pensamento, né? E o Platão ele falava que existia um mundo imaterial que era o mundo das ideias. Que tudo existia no mundo das ideias e depois ele era colocado, depois ele virava a realidade. Então, segundo ele, me parece, pelo que eu entendi, que a realidade, até como você mesmo falou, né, que a realidade ela é uma cópia mal feita do mundo das ideias. Então, se a realidade é uma cópia mal feita do mundo das ideias, talvez a gente pudesse pensar que o mundo das ideias ele precede o mundo do pensamento. Talvez a ideia seja, isso segundo o meu modo de ver, talvez a ideia ela seja combustível para o pensamento. Eu tenho uma ideia e aí eu pego essa ideia, utilizo, porque aí vai minha visão assim como psicólogo, mas assim, quando eu falo pensamento, pelo menos para mim, na minha área, o pensamento é o produto do cérebro. Só que o cérebro ele não faz isso sozinho. Essa que é a questão principal da metafísica, que a gente estuda todas as ciências que estão à nossa volta, elas são muito objetivas, menos a física quântica que tem nada de objetivo. Mas toda a ciência coloca isso de maneira muito objetiva. Só que de onde vem a informação? As pessoas costumam dizer assim, não, a informação está na realidade, e a realidade ela alimenta o cérebro ele faz seus processos neurais e aí produz um pensamento, e aí o pensamento produz a ideia. Esse é o caminho que quase todo mundo pensa, né? É o mais normal de pensar mesmo. Mas eu tenho assim, uma convicção de que as pessoas, quando falam do Platão, assim, ele era muito idealista. Tudo estava no mundo das ideias. Mas se você pensar direitinho, isso que ele fala que seria assim, a ideia ela seria tudo que existe. Porque sem ideia não existia a realidade, não existia a matéria, não existia nada. Numa outra live nossa aqui, eu comentei que a ideia ela precede qualquer coisa que nós temos à nossa volta. Por exemplo, você pode guardar um objeto que, por exemplo, eu posso fazer o número 6 e guardar no cofre. Mas a ideia do número 6 ela é imaterial. E se você começar a pensar por esse aspecto, todas as ideias elas são imateriais e eu tenho que buscá-la para usar o meu pensamento, ou seja, o pensamento é um processo individual, que eu busco essa informação em algum lugar. Se a gente for abrir espaço, por exemplo, de onde vem essa informação? Tem aqui uma live a gente vai ficar se falando da semana que vem. Mas, quando a gente fala de pensamento, eu posso produzir uma ideia pessoal a partir do meu pensamento, porque o meu pensamento ele é produzido pelo meu cérebro, quer dizer, é um processamento interno. Mas existe essa ideia produzida pelo meu pensamento, mas ela é baseada numa ideia total, numa ideia geral. Se eu tenho uma ferramenta e essa ferramenta ela precisa ser usada, ela só vai ser usada se tiver um motivo. Esse motivo é uma ideia. Tudo vai girar em torno disso. Então, o próprio Einstein, quando ele criou as equações dele, ele partiu dessa premissa que existia uma ideia, essa ideia estava em algum lugar. E ele captou essa ideia em algum lugar e transformou ela em equações. Aí, essa transformação em equação seria um processamento de uma ideia que ele recebeu de algum lugar, aí virou a ideia dele. Porém, ela foi precedida por uma outra ideia. Então, existe uma ideia que permeia tudo. É interessante assim, olha só. Eu tenho um livro que eu gosto muito, do Rupert Sheldrake, não sei se vocês conhecem. Ele é um biólogo, né, em inglês, biólogo, escreveu nos anos 80 e ele é escritor até hoje, lançou vários best-sellers. E ele é o criador, né? Não é o criador, mas ele que popularizou o termo campo morfogênicos. Não sei se você já ouviu falar. Então, está muito na voga hoje falar sobre campo morfogênico, campos mórficos. Tem a ver com a constelação familiar também, não tem? A constelação usa muito dos conceitos dos campos morfogênicos. Né? Não foi criado pela constelação esse termo, também não foi criado pelo Rupert Sheldrake. Inclusive, o livro dele é espetacular, recomendo. Né? Depois, se você quiser, mano, a gente bota aí depois na descrição do vídeo aí. O livro que ele lançou em 1982 chama-se A Presença no Passado.
além de ser um excelente profissional, né, ele também é um excelente escritor, fala muito bem, deve ser um excelente professor também, porque, pelo menos, a maneira ele explica de maneira assim, muito, muito aberta, muito franca, rápida, fácil. E o livro dele ele faz uma construção, todo um pensamento sobre o que exatamente fala também sobre ideia, fala sobre Platão, fala sobre filosofia, e ele complementa dizendo que onde chegar no campo do morfogênico seria padrões, são campos de energia, campos de informação que permeiam a nossa realidade. Ele ele é bastante eficiente em fazer e colocar as evidências disso à nossa volta. Olha, o livro é sensacional, eu recomendo para qualquer um. Mas o que chama bastante atenção é que esses campos morfogênicos, vamos dizer, a gente consegue ver isso muito na natureza. Um bando de pássaros, um cardume de peixes, né, uma colmeia, um formigueiro, são animais que não seriam racionais, não teriam capacidade como ser humano de fazer construções elaboradas e edificações e recursos, sistemas. E, por exemplo, você pega um formigueiro, o formigueiro é tão complexo, tão bem feito, que tem sistema de calefacção, de controle de temperatura. É como se tivesse milhares de engenheiros ali trabalhando para aquilo funcionar, mas não são formigas? De onde veio essa informação? Né? De onde veio a informação? Você sabe, alguém sabe aí? Só me fala, porque... E aí vem a especulação, que esse campo morfogênico talvez seja o campo das ideias, e que o Jung fala, que esse trabalho que ele fala sobre os arquétipos, também é uma espécie de campo... Na verdade, morfogênico é quando você interfere na produção de um ser, né? Então, por exemplo, um cachorro vira um cachorro porque, se vocês forem pegar em biologia, você vai ver que o embrião de uma galinha, de um peixe, do ser humano, de um coelho, tá? Eles são exatamente... Você vai olhar e você não vê diferença nenhuma. Até algumas semanas, 2, 3 semanas, parece que são exatamente iguais. De onde vem? Aí você, não, mas está no DNA. Tá, mas aonde vem a informação que starta o DNA para ele não virar, em vez de virar uma galinha, virar um peixe ou virar um ser humano? De onde vem essa informação? E ele especula isso de maneira muito eficiente, muito convincente. E essa informação vem de algum lugar. Essa informação ela permeia, porque não é só a questão dos animais. E aí você pode falar assim, isso é um instinto animal. Tá? O instinto pode dizer que o cachorro ele sabe que tem que cavar para colocar o osso lá. Mas como é que o instinto vai dizer para o peixe que nasceu numa cabeceira de um rio, que vai para o oceano, fica a vida toda lá no oceano, e quando morre, ele sabe encontrar exatamente onde foi que ele nasceu? Eu não sei, deve ter só os 3 rios no mundo, né? Que ele escolheu 1, 2, 3, é esse aqui, pá. Ele sabe exatamente onde foi que ele nasceu. Como é que ele recebe essa informação? Então, nós também recebemos informações de outros lugares. Nós também recebemos informações. Por exemplo, um exemplo clássico disso, do Charles Darwin, estava construindo a publicação dele da teoria da evolução. Ele levou anos fazendo isso, né? Por várias questões. Primeiro, que era extremamente complexo o estudo que ele estava fazendo. Ele levou quase 20 anos compilando isso. Mas, segundo também, ele tinha muito medo de fazer a publicação porque ele tirava um pouco Deus do foco. Depois ele tirou mesmo, mas no início, até a sexta edição dele, ele ainda fazia um discurso mais ou menos. Mas antes de lançar, ele já tinha o trabalho todo feito. Ele foi receber uma carta de um outro cientista, se eu não me engano, não sei se foi da Austrália, muito longe de onde ele estava, muito longe, do outro lado do mundo. Eu não lembro agora de onde ele estava, depois vou ver mais detalhes dessa história. E a carta, esse cientista, que não tinha contato nenhum com ele, não, gente, naquela época, você não sabe, não tinha internet, tá? Nem telefone. Você foi de um lugar do mundo para o outro, você levava 1 ano de navio, né? Então, não tinha como ter alguém bisbilhotando o Darwin e acompanhando o trabalho dele, para o cara saber exatamente... O cara escreveu uma carta para o Darwin perguntando o que ele achava do trabalho dele. Quando o Darwin leu a carta, ele quase caiu duro para trás, porque estava ali tudo o que ele tinha pensado. E aí, o que ele fez? Rapidamente, ele se apressou para publicar, fazer a primeira publicação dele, ele estava radiando, ele respondeu e disse que já tinha feito alguma coisa, inclusive estava prestes a publicar, e isso depois virou um certo desconforto, né? Com a saia justa para ele lá, né? Porque aí depois o cara dizia, não, você copiou algumas ideias minhas, mas
De onde veio a ideia? Por que o cara lá longe estava tendo a mesma ideia que ele, da mesma maneira, assim, muito segmentada, muito estruturada, igualzinha a ele? A ideia está no éter, a ideia está em todo lugar. Então, quando um artista tem uma ideia, você pode ter certeza que ele chegou. O que o artista faz de melhor? O que ele faz de melhor, na minha opinião? Ele sente as ideias no ar e vai, que nem alguém que vai numa banca de hortifrutis e vai escolhendo as melhores frutas e legumes. Daqui, isso aqui, esse melão aqui, testa o melão, esse não, esse aqui. Aí pega e vai montando ali a salada de fruta dele lá, o prato dele lá. E essa produção que o artista coloca, ele é um compêndio de ideias, e aí, com isso tudo, ele cria uma ideia nova. Ele pega as ideias e depois transforma através do seu pensamento, do seu processo interno, e cria uma coisa nova e coloca à disposição das pessoas. Então, é complexo, apesar de qualquer criança pode ter uma ideia, só que a gente não sabe os mecanismos que estão por trás. E cabe a gente saber que é possível fazer isso. Nós não somos os únicos que fazemos, tem outras pessoas também que têm, porque cada vez que surge uma ideia nova, o mundo vai se modificando um pouquinho mais. Às vezes, não tão bem, né? Mas, em geral, vai bem. Tem gente que tem ideias pavorosas. Né? Todo mundo já escutou, inclusive também está muito na moda falar isso sobre a história do centésimo macaco. Né? Que, numa determinada ilha, um grupo de macacos foi treinado a lavar as batatas para comer, né? E essa ilha era isolada e, em pouco tempo, as outras ilhas próximas, os macacos começaram a fazer a mesma coisa. Bastou 100 macacos começar a fazer a mesma coisa para aquela informação ser disseminada. Eu procurei saber a veracidade, né, dessa história, se esse experimento realmente existiu. Eu acho que ele é uma alegoria. Porém, o livro do Sheldrake, ele dá diversos exemplos concretos de testes e também de eventos que aconteceram na vida real, em que a informação é passada como nos vasos comunicantes, como você está falando, William. Então, por exemplo, ele dá um exemplo de um pássaro na Inglaterra chamado telharuco, se eu não me engano. E esse telharuco, ele, por algum motivo, um dia um deles aprendeu a furar as garrafas de leite que ficavam na porta da casa das pessoas para beber o leite. E aí, em pouco tempo, né, isso foi um problema sério de saúde pública, inclusive na Inglaterra, que tiveram que mudar, inclusive, a embalagem lá, para poder, porque os pássaros aprenderam e rapidamente aquilo foi disseminado para todo quanto é lugar. Aí disse assim, bom, mas aí um pássaro viu o outro e acabou fazendo, aí virou, que legal, vamos lá. Né? Bom, mas acontece que veio a guerra. E aí acho que não sobrou nenhum telharuco. Conta a história da guerra, né? E passaram-se 7, 8 anos sem aquele procedimento. Depois que a guerra acabou, na Alemanha, se não me engano, na Alemanha, na Dinamarca, um outro grupo de pássaros, que não era o telharuco, apareceu fazendo a mesma coisa. A informação ficou no ar. Ela ficou no ar e foi replicada para o outro grupo, que, através dos vasos comunicantes, como você falou, William, eles acharam o viés e interpretaram aquilo e começaram a fazer. Né? E acho que o ser humano também faz isso direto. Se um pássaro faz, acho que a gente faz também. Se a gente considera esse éter, essa capacidade que a gente tem de buscar informações que estão à nossa volta, de alguma maneira chega até a gente, é incontestável que a ideia prática, ou seja, utilizada na realidade e que nos traz benefícios, ela é um processamento, como a gente falou aqui, é um processamento através do cérebro humano, e aí produz uma ideia individual, que aí essa ideia é trabalhada, repassada para outros e tal. A ideia é uma produção, que a arte tem o objetivo de mexer com a gente, tirar a gente da nossa zona de conforto, e a gente só sai da zona de conforto quando alguma coisa ela é muito diferente daquilo que a gente está fazendo. Então, choca, né? Fica um pouco confuso com aquela ideia um pouco disruptiva, né? Da realidade que a gente está vivendo, normal. Né? Sim, é verdade. Eu acho que é por aí mesmo. É claro que a nossa realidade ela é feita de contrastes. Né? Se não fosse os contrastes, a gente não teria nada. Você só tem as cores porque você tem a luminosidade e a escuridão. Se não tivesse contraste, não aparece nada. Né? Então, nós somos feitos de contraste, a gente vai variar de um polo ou outro. Eu acho que como ser humano, a gente tem cada vez mais ter mais habilidade de lidar com esses extremos. São ideias extremas, posições extremas. O mundo está muito extremista, né? Tá assim,
assim, assustador de tão extremista que está. Mas são ideias diferentes sobre como é que deve se conduzir a realidade. Pois é, as ideias são imateriais, atemporais, né? São subjetivas, e a gente tem a capacidade de transformar isso em coisas à nossa volta, né? Então a gente pode transformar em qualquer coisa, né? Um absurdo como esse que o William falou, pode transformar numa arte como o Ricardo estava falando, pode transformar num livro, uma poesia, como o Manuel falou aí, do Fernando Pessoa. Eu acho que, assim, eu costumo falar em algumas palestras que eu dou, que só existe duas coisas a gente chama até o universo, tem a matéria, mas na verdade só existem duas coisas, só existe a consciência e a experiência. E a consciência, ela produz todo tipo de experiência. A própria matéria é um tipo de experiência que a consciência cria. É claro que deve ser realmente muito importante para a consciência criar qualquer tipo de experiência, porque ela se permite até criar coisas absurdas como essa que o William está falando, permite criar experiências como a gente viu nas grandes guerras, como nas guerras que estão acontecendo agora, essa polarização, problemas políticos, problemas econômicos, problemas sociais, e ao mesmo tempo muitas conquistas, coisas boas como a arte coloca para a gente, músicas excelentes, bandas excelentes, peças excelentes, filmes excelentes, e assim, é sempre esses contrastes, né? Eu acho que a nossa consciência ela busca isso, sem esses contrastes, eu corro o risco de dizer assim que a gente não existiria sem esse contraste. Eu não posso saber que uma coisa é boa se eu não experimentar algo que eu ache ruim. É um parâmetro. Se eu não tiver parâmetro, eu não consigo avaliar nada. Para mim. Né? E aí também eu crio uma experiência para mim, e se isso atinge você, você cria uma experiência para você. E essa experiência para você pode ser devolvida para mim através de como você experienciou aquilo. E eu acho que é assim que as coisas vão andando, a família, a sociedade, o governo, a ciência, tudo vai ter esse viés de contraste, sempre. Por exemplo, o próprio Einstein, quando a gente olha hoje o trabalho dele, que é um cientista quase que incontestável, ou seja, pouquíssimas ideias dele foram contestadas, né? Só teve que eu conheço, acho que teve umas duas só, que ele publicou, que é a derivação da teoria da relatividade, efeito fotoelétrico. Então, coisas que ele criou, mas quando ele criou era absurdo. Era um contraste muito grande com o que se pensava na época, e as pessoas não sabem, ele foi extremamente combatido, ele foi extremamente hostilizado, porque além disso tudo ele era judeu, judeu na Alemanha, pré-nazista, e depois já nazista, lá e estava lá ainda. Lá. E ele foi extremamente combatido. E as ideias que as pessoas tinham, apesar de serem também muito eficientes, eram diferentes da dele. Então, a gente nunca tem um consenso. Eu acho que a falta de consenso também ajuda as coisas serem criadas. Hoje ele está aí, mas ninguém sabe a história dos contrastes que ele teve para poder colocar as ideias dele funcionando. Muita coisa difícil ele teve que passar na vida dele. Né? Daí... Ele só vê esse velhinho legalzinho, legal, tal, mas não foi bem assim, não. Às vezes a ideia é boa e fora do tempo, né? Às vezes o cara tem uma ideia boa e naquele momento ela não vai para frente, porque por mais que eu defenda, falta às vezes elementos para conduzir, a fazer outras pessoas acompanharem aquilo que eu estou falando. Isso eu acho que a história está repleta disso. Né? O próprio Einstein, quando ele fez a constante universal e depois ele disse que aquilo estava tudo errado, ele mesmo falou, ele desistiu da ideia, falou, e depois, muitos anos depois da morte dele, o pessoal disse, olha, ele estava certo, até quando ele estava errado. Sim, isso também aconteceu durante anos e anos com muitos artistas e durante séculos, não é? Então, de repente, aqueles caminhos que o William falou, né, em que as ideias vão vagando, elas vão circulando, seria realmente o que a gente estava falando, são atemporais. Uma ideia muito boa, fora de época, é porque aquela pessoa se conectou com esse campo de informação onde o tempo não existe. Né? Ele, como se ele estivesse indo no futuro, captou aquele troço, trouxe para cá e depois, agora o que eu faço com isso? Imagina o pesadelo de um cientista do século XVIII que tenha sonhado com um telemóvel. Coitado! Como é que eu vou fazer isso acontecer? Vai fritar o cérebro dele e não vai acontecer nada.
Sim, é claro, o marketing também faz. O marketing tem algumas ferramentas que eles preparam, é como se fosse um pré-lançamento aqui. Eles veem uma tendência, aí eles apostam na tendência, vão preparando o mercado todinho para querer aquilo lá na frente. A ideia é colar melhor. Então, assim, por exemplo, assim, uma tendência. No Brasil, a gente vê isso muito na televisão, né? A Rede Globo faz muito isso, por exemplo. Vai lançar a novela no final do ano sobre o assunto, sei lá, Japão. Aí, um ano e pouco antes, eles começam a fazer filmes sobre o Japão, documentários sobre o Japão, e aí vai fazendo a ideia, né, ficar presente, e aí também é um comportamento de manada, como o William falou, né? Você vai olhando a unanimidade burra, ela vai, Aí um dia que ele lança a novela do Japão, todo mundo, gente, eu estava pensando nisso. Claro que olha que coincidência! Eles vão preparando, não é? Vão-nos preparando para receber. Não me recordo agora o nome, em inglês eu não me recordo agora o nome, mas é uma história bastante interessante, que é a história disruptiva, que não chega a ser disruptiva, mas eu não sei ainda porque eu não sei da segunda temporada. A história, como eu não sabia disso, eu gosto muito da sua história, mas eu não sabia como a presença nazista estava dentro dos Estados Unidos antes da guerra, criando todo um contexto. Eles começaram com dinheiro, eles começaram a comprar e interferir nos canais de comunicação, nos filmes, nos enredos dos filmes, bancando, que era uma época que estavam com dificuldade de financiamento, eles entravam nos grandes estúdios, financiavam filmes que conduziam a ideia das pessoas, não para que o nazismo... Olha só que detalhe interessante, né? E como é que a ideia ela pode ser distorcida para você lá na frente plantar outra ideia. Não que os nazistas estavam certos, mas que os americanos não deveriam entrar na guerra porque a guerra não era deles. Só isso. Tá? Não, Hitler realmente... Não, nós não estamos aqui, nós não estamos interferindo em nada. É o espírito nacionalista americano, né? O povo americano não pode entrar uma vez na guerra. Vocês vão mandar seus filhos para a guerra, uma guerra que nem a nossa. Olha só. E aí você vai plantando a ideia, e é assim quando um dos candidatos, eu também não sabia da história do Lindbergh, eu não sabia, um dos candidatos que disputou a presidência com o Roosevelt em 1939 era o Lindbergh. O Lindbergh era nazista, eu não sabia disso. Eu sabia que ele não era, ele era meio simpatizante lá com a Alemanha e tal, mas segundo esse, depois eu procurei algumas fontes e existem realmente muitas evidências que o Lindbergh era nazista. Aí tem um outro seriado em que esse sim é disruptivo, que quem ganhou a eleição foi o Lindbergh. E aí o americano não fez nada para entrar na guerra, porque eles queriam preservar o povo americano. Aí vocês vão ver o que vai acontecer. Então, o mecanismo, né, de implantação de ideia, a ideia é minha, ou ela é externa e vem implantada ao ponto de, no final, daqui a pouco, eu achar que ela é minha. Não, isso sempre teve na minha cabeça. Isso faz sentido. Né? Isso faz sentido. E aí as pessoas vão trabalhando na base, fazendo com que você... Daqui a pouco você conclui isso. É você que conclui o que eles estão querendo que você conclua. Aí os caras falam assim, é mesmo? Aí ele vai falar assim, poxa, você teve uma excelente ideia. O cara plantou a ideia e depois diz que eu tive uma boa ideia.